Gosto de histórias sobre amores apaixonados. Eu mesma nunca tive nenhum, mas agora posso imaginar. A princípio, não gostei de O Morro dos Ventos Uivantes, mas assim que aquele fantasma, Cathy, passou os dedos ossudos pelo vidro da janela, fiquei fascinada e não consegui mais largar o livro. Com Emily, eu podia ouvir os gritos desesperados de Heathcliff nas charnecas. Não acredito que depois de ler uma escritora tão boa quanto Emily Brontë, eu consiga voltar a ler You Used by Candlelight, da senhorita Amanda Gilliflower. Ler bons livros não permite que você goste de livros ruins. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal aqui, o Livros e E-Books. Eu sou o Carlos Nunes e hoje a gente vai conversar sobre A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Esse livro, aqui com esse título estranho, né? Bem diferente, e escrito aqui pela Mary Ann Shaffer e Annie Barrows. A Mary Ann Shaffer escreveu praticamente todo esse livro, só que no final ela descobriu que estava com a doença terminal e passou a incumbência para sua sobrinha, aí a Annie Barrows, terminou o livro. A Mary Ann veio a falecer ainda antes do lançamento e por isso o livro tem essas duas autoras. A minha história com esse livro foi um pouco diferente. Eu estava lendo aí os livros, os blogs literários, me deparei com esse livro, por acaso, e só pelo fato dele falar sobre livros e sobre o impacto da literatura na vida das pessoas já me interessou bastante. Eu imediatamente, por impulso mesmo, fiz a compra. O livro chegou uns dias depois e aquela empolgação inicial já tinha passado. Apesar de continuar com muita vontade de ler, eu fui colocando outras leituras aí na frente e o livro ficou na estante. Até que recentemente eu descobri que agora em abril, o filme baseado nesse livro foi lançado na Europa. E me interessei bastante. Assisti o trailer, vou deixar até o link aí para vocês. E me interessei bastante e resolvi, então, antecipar a leitura aí desse livro. E já digo a vocês que gostei bastante. Foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. O livro se inicia em Londres, em 1946, né, a Londres bombardeada logo após a Segunda Guerra, e tem como protagonista inicialmente a Juliette, que é uma escritora que conquistou aí uma certa fama, escrevendo artigos de jornal durante a guerra, e artigos muito bem humorados, né, falando sobre o impacto da guerra na vida cotidiana das pessoas, mas de forma muito bem humorada, e isso ajudou a manter o moral elevado, né? A coluna era muito popular e ajudou a manter o moral da população elevado durante o conflito. E agora, né, com a guerra terminada, o apartamento dela destruído com todos os livros, ela ficou muito mal por conta disso. Ela está aí procurando assunto para o próximo livro. Esse romance aqui ele é todo epistolar, então nós não temos assim uma aprofundação, uma descrição muito profunda dos personagens e dos locais, né? O início dele é meio truncado por conta disso, porque são trocas de cartas e nós não sabemos exatamente quem são as pessoas, né? Tanto quem escreve quanto os destinatários dessas correspondências, mas tudo vai se esclarecendo. Essa escritora, um dia, ela recebe uma carta vindo de um homem chamado Dalsey, vindo da ilha de Guernsey, que é uma das ilhas que compõem as chamadas Ilhas do Canal, que ficam ali entre a França e a Inglaterra, né, no Canal da Mancha. E elas são independentes, porém têm uma certa dependência aí do governo britânico. E ela recebe uma carta desse
desse homem, que se identifica como integrante dessa sociedade literária da torta de casca de batata. Pedindo a ela, ele comprou um livro que tem o nome e endereço dela, e ele resolve escrever pedindo auxílio para encontrar um outro livro que ele está procurando e que ele quer muito ler. E ela responde e indaga ele sobre essa sociedade literária, sobre o nome principalmente da sociedade, e aos poucos ela vai tomando conhecimento de um episódio assim, meio obscuro da Segunda Guerra, que foi a dominação nazista dessas ilhas. Que pouca gente sabe que os nazistas chegaram a ocupar durante 5 anos um pedaço do território britânico, né, que eram essas ilhas. E como o impacto dessa dominação alemã, o impacto que ela teve na vida das pessoas. Porque os moradores dessa ilha são pessoas simples, são pescadores, são artesãos, são agricultores, que viviam ali a sua vidinha simples e pacata, de interior, e de repente se veem dominados por uma potência estrangeira, bastante opressora e que impõe regras absurdas, e se veem aí, de repente, tendo a necessidade de lutar contra a fome, contra a dominação, contra a exploração, contra os castigos físicos, e como eles, através dessa sociedade literária, que eles fundaram de forma assim, totalmente improvisada, e como isso, o impacto disso, dessa convivência através dessa sociedade literária, trouxe na vida deles, né? Isso ajudou muito a eles criarem laços de amizade e manterem uma união muito forte durante esse período da dominação. Esse título da sociedade, né, que causa tanta estranheza aqui, é por causa da falta de alimentos que tinha, e o que eles faziam para servir para lanchar, né, nessas reuniões literárias que eles faziam, era uma torta de casca de batata, que foi inventada aí por uma das integrantes da sociedade, por isso esse nome. E então a Juliette vai tomando contato, começa a trocar cartas com os outros integrantes dessa sociedade e vai se afeiçoando a cada um, e começa a perceber que pode estar aí a semente para o livro que ela tanto quer escrever. Porque cada um ali tem uma personalidade, tem uma história de vida e lidou com essa situação da dominação de uma forma diferente. Então ela resolve viajar para a ilha para conhecer pessoalmente, né, essas pessoas. Nesse meio tempo surge aí um pretendente para ela, um cara muito bem apessoado e milionário, e começa a cortejá-la, e ela se sente bastante atraída por ele, mas quando ela fala em ir para a ilha, passar um tempo nessa ilha para pesquisar para o seu livro, ele já corta e tenta dissuadi-la de todas as formas, e ela começa a balançar e perceber que talvez ela não seja, esse relacionamento não tenha como dar certo, né? Pela diferença aí de modos de vida que os dois têm. Enfim, ela vai para a ilha e lá ela vai se envolvendo cada vez mais com os personagens e com as histórias de cada um, e como cada um viveu esse período da guerra, como eles se juntaram e tiveram as suas vidas transformadas por essa experiência tão traumática. E como isso também, logicamente, afeta a vida dela. Então, o livro é muito interessante, é muito bem escrito, é um livro leve, não tem, né, nada assim de muito profundo nele. Eu já vi alguns lugares classificando esse livro aqui como chiclete. Eu não acho que seja, porque ele não tem aquela pegada romântica que as chicletes têm. O relacionamento, essa história do relacionamento que ela tem com esse possível pretendente é bem
bem superficial. Na verdade, eu achei até um pouco forçada, não acrescenta em nada, não tem nada a ver com o restante da história. O foco da história realmente é a sociedade literária, é o impacto que os livros tiveram na vida dessas pessoas, nos dramas pessoais de cada um. Para quem gosta de livros, as referências literárias aqui são muitas. Desde essa aí que eu coloquei no início, né, sobre o Morro dos Ventos Uivantes, quanto depois a pessoa que se apaixona aí pelos livros da Jane Austen, especialmente o Orgulho e Preconceito, e passando aí por uma velhinha que resolve utilizar as técnicas aí da Miss Marple, né, que é personagem aí da Agatha Christie, para investigar a vida prestar mais atenção na vida dos vizinhos e tentar descobrir aí os segredos ocultos de cada um, até um fato esse real que foi a morada do Victor Hugo nessa ilha. Ele viveu nessa ilha durante 15 anos do seu exílio, né, de 19 anos. Ele pulou aí de vários lugares até ir parar em Guernsey, e aí construiu uma mansão projetada por ele mesmo, que hoje pertence ao governo e é aberta ao público, é um museu, está com todo o mobiliário original, e foi nessa casa que ele escreveu aí as suas maiores obras, né, o período mais prolífico da sua vida como autor, que escreveu, né, Os Miseráveis e principalmente baseado na própria ilha, na experiência de vida na própria ilha, que ele escreveu Os Trabalhadores do Mar. Então, muito interessante conhecer um pouco mais sobre esse lugar, né, que inspirou ele a tantas, especialmente a essa obra tão amada aí por todos, né, que é Os Trabalhadores do Mar. E mais para o final do livro também tem um episódio delicioso envolvendo ou não o Oscar Wilde em pessoa, que aí só quem lê o livro vai saber do que se trata, mas é uma parte muito interessante, muito saborosa de se ler. Enfim, gostei muito dessa leitura, só não dou nota máxima para esse livro por conta da inserção desse romance aí, esse pseudo-romance, que na verdade não acrescenta em nada a história, e ele me lembrou, tanto pela forma, né, por ser epistolar, como pelo tema, o amor aos livros, me lembrou muito o Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que eu já falei aqui várias vezes que é o meu livro predileto da vida. Vou deixar também o link aí para o vídeo que eu já fiz sobre ele. E então, mesmo tratando de um tema doloroso, que são os efeitos da guerra na vida das pessoas, ele é todo de forma muito suave, muito bem-humorada, muito leve. A característica principal desse livro que eu achei foi isso, é a leveza. Ele é gostoso de ler, é uma leitura que te traz, assim, que te faz viajar. E agora eu estou ansioso para assistir o filme, né? Eu fiquei sabendo aí já que ele está tendo uma boa recepção na Europa, e a Netflix comprou os direitos de exibição nos Estados Unidos e no Brasil. Só não sei se isso será nos cinemas ou se ela já trará diretamente para o canal, né, para o streaming, na TV. Mas eu estou ansioso aí para assistir. E, no mais, se você já leu ou pretende ler esse livro, é uma boa dica, e espero que vocês venham aí nos comentários, né, para a gente trocar ideia sobre o que vocês acharam da leitura. E, no mais, os recados de sempre, né, para curtir o vídeo, e isso é importante para o YouTube continuar notificando as pessoas que estão saindo vídeos novos, né, porque se você não curtir, o YouTube para de mandar as notificações para vocês. E também os comentários que eu aguardo, e divulgar aí para os seus amigos, para as pessoas que também gostam de leitura, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado a todos. Tchau, tchau.